E ontem o Fluminense, então, fez o amistoso, né? Jogando contra a equipe do Nova Iguaçu e venceu por 6-1. Isso marcou a estreia do Hulk com a camisa do Fluminense. O jogo foi de caráter amistoso, mas ele entrou em campo pela primeira vez. Com camisa, com a número, camisa do Fluminense. E por que a gente está destacando isso? Porque tiveram umas aspas fortes do Hulk. E a gente falou, o Fluminense até sai perdendo esse amistoso pro Nova Iguaçu e vence por 6-1. O Hulk não marcou gol, inclusive. Perdeu uma grande chance num passe do Savarino. Perdeu 2 chances, né? Claríssimas, enfim. Mas ao final da partida, o Hulk disse o seguinte, abre aspas pra ele. O que eu vejo aqui é que, diferente do Atlético, onde eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos, ter que decidir, era uma pressão muito grande. No Fluminense, tem muitos jogadores de qualidade que estão acostumados a ganhar e com experiência de idade, conquista e de jogar. Aqui a gente divide a responsabilidade e facilita muito para estar mais leve nos jogos. Foi o que disse Hulk. Você viu que Itatiaia entrevistou ele? Então, hoje ele já deu uma nova justificativa, né, pra fala dele. Quer que eu leio aqui? Pode ler. Desculpa, André, porque eu tô com a tela aberta aqui. O que me interessa, aspas pro Hulk, que eu acho que aí depois a gente pode debater tudo, né? A primeira colocação dele e essa segunda. O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica, até numa fala onde, pra mim, tudo estava claro. Cheguei num time, o Fluminense, que estava montado, com uma base consolidada. Aqui só apenas mais uma peça, e não preciso jogar todas as partidas por isso. No Atlético, eu fiz parte do processo de montagem do time, acabei assumindo o protagonismo durante esses anos e até pela relação de idolatria criada, me sentia na obrigação de sempre jogar. Cheguei ao Galo em 2021 e construí uma linda história. Me tornei ídolo e fui campeão por um clube centenário. Não entendo como as pessoas conseguem supor que eu possa faltar com respeito com a instituição e principalmente com a torcida. Joguei ao lado de grandes jogadores, disputamos finais importantes em todos esses anos, além da ótima relação que criamos no dia a dia. Saí há alguns meses, mas deixei muitos amigos dentro e fora de campo também. Ô Eltinho, mas aqui, o ponto não é que ele tenha desrespeitado o Atlético, instituição. Ou a torcida. Ele deixa claro que faltava planejamento, é um tapa na cara do departamento de futebol do Atlético. Então, eu também vi por esse lado. E o Hulk, ele fala que quando ele saísse do Atlético, ele ia falar algumas coisas. Eu acho que ao conta-gota, ele vai soltando algumas coisas. Quando eu enxerguei, ouvi e enxerguei também, né, porque eu estava acompanhando a entrevista dele, da seguinte forma. Ele colocou que no atual momento, e isso a gente tem que pensar no recorte, em 2026 e até o final de 2025, a cobrança por ele ser o grande protagonista, ela era muito maior do que foi em anos anteriores. Quando você pega 21 tinha um time muito forte. Sim. Você olhava para um lado tinha o Zarate, você olhava para o outro tinha o Nacho, você olhava para o outro tinha o Keno, você olhava para o outro tinha o Savarino. Toda essa turma jogando, André, você diminui a necessidade de um grande protagonista colocar a bola debaixo dos braços. Bem que ele fez isso, né, por causa da capacidade dele e pelo time que ele tinha ao seu lado. Aí a partir de 2023, eu acho que a necessidade do Hulk jogar mais foi aflorando. Mesmo ele tendo o Scarpa e o Paulinho, que eu acho que são grandes suportes, né? Ou protagonistas também pro Hulk poder jogar e jogar da melhor forma. Então, e aí quando você entra 25 e 26, você já vê um Scarpa menos decisivos, e isso aí a gente já debateu em outros momentos, e existia sim aquela cobrança por o Hulk precisa jogar. E quando o Hulk jogava e não desempenhava, a cobrança em cima dele era gigantesca, e quando ele não participava, a torcida pedia ele, então ele vivia essa situação dúbia, né? Que é o se jogar, ele é muito cobrado pelo torcedor, pela imprensa, às vezes até internamente, e quando ele não jogava, a torcida pedia para ele estar em campo. Então, eu não problematizo essa declaração. Ela serve de um puxãozinho de orelha ou um alerta pro próprio Atlético, para ele olhar e perceber que hoje no time do Atlético não tem grandes protagonistas. E o time precisa de protagonistas. Então quando o Hulk fala o que falou, eu acho que é mais um toque. Pode ser só uma dica para a diretoria, para pensar melhor em como o Atlético é construído. Cara, assim, só pra concluir, pra mim é um tapa na diretoria, tá? Eu achei bem forte. Eu achei bem forte. Eu não problematizo em relação ao Atlético, à instituição. O Hulk não foi desrespeitoso com o Atlético. O Hulk não foi desrespeitoso com a torcida, que é a razão de ser do clube. Ela é direta pra diretoria. Mas ela deixa claro pra diretoria que a gestão do Atlético foi muito mal ao escolher e buscar jogadores, ao montar o elenco. E aí eu acho que ele é desrespeitoso com os jogadores do Atlético.
Minha opinião, tá? Concordo contigo. Sabe por quê? Eu vou voltar na... banda de perna de pau. Não chama não. Não chama. Ele fala que não tem... Não, olha esse falar. Olha esse trecho. Vamos lá. Pode ir. Ele fala que no Atlético ele tinha responsabilidade de jogar todos os jogos e de decidir. Aí ele já dá a entender que ninguém decide no Atlético. Sim, é o que eu entendo. Eu tinha necessidade de jogar todos os jogos, de ter que decidir. Quem tinha que decidir era eu. Era uma pressão muito grande desde que cheguei no Atlético. Vim para o Fluminense, um time que tem muitos jogadores de qualidade também. Ou seja, no Atlético não tinha jogadores de qualidade. No Fluminense também tem qualidade, assim como eu tenho. Eu entendi dessa forma. Muitos jogadores que estão acostumados a ganhar e com experiência. Ou seja, o Atlético não tinha jogadores que ganham e não tinham experiência. Ou seja, gente, vamos botar as coisas de uma forma direta. Ele disse que o elenco do Atlético era ruim. Ponto. Assim, e aí a gente problematizou muito o Leonardo Jardim quando chegou ao Flamengo, falando que o que ele via de diferente era a qualidade do elenco, e a gente falou que o elenco do Cruzeiro não tinha qualidade. Pra mim o Hulk fez igual. Só que de uma maneira até pior, porque ele era colega dos caras do vestiário até ontem, um mês atrás, 2 meses atrás. É que a idade já chegando, a gente Então assim, cara, eu fiquei muito surpreso com o Hulk achar que não tinha polêmica nessa frase. Ele não tinha a menor necessidade de fazer uma comparação do Fluminense com o Atlético, ele não tinha a menor necessidade de citar o Atlético na estreia dele no Fluminense. Mas ele prometeu isso. Não, ele prometeu expor, ele não expôs nada. Não, ele prometeu. Só chamou os caras de peraí. Eu tô com o André nessa. Ele falou que o time é ruim. Mas ele prometeu isso, que ele ia falar. Eu não acho que ele falou que o time é ruim. Ele falou que ia falar. Não, ele ia falar muita coisa. Então, mas ele acho que ele não falou nada. É o que eu falei no começo da minha colocação. Vai ser a conta-gotas, Ele tá então, falando né? da conta-gotas. Pode ser. Ele tá falando da conta-gotas. Essa, pra mim, é um tapa na cara direto da diretoria. Sim. E eu de verdade, desculpa, eu tô indo numa linha diferente de você. Eu acho que ele fala diretamente da direção do Atlético e do não fortalecimento daquele grupo perante aquilo que já tinha acontecido em 21, 22, 23. Ele tá falando que o elenco é ruim, cara. Mas não é, eu não acho que é desse jeito. Cara, eu acho que são jogadores protagonistas e experientes ao lado Mas ele não dele. fala protagonista, ele fala um time que tem muitos jogadores de qualidade também. Isso, ou seja, mais gente da qualidade dele Mais gente que conversa comigo. pra carregar o fardo, que é uma responsabilidade de estar no time. Ou seja, no Atlético não tinha ele nenhuma não qualidade. Não era o time o protagonista. Então ele chamou o elenco de ruim? Não, ele falou que o elenco tinha menos peças pra ajudar. Eu vou trocar então. Ele falou que o elenco do Atlético não tinha muita qualidade. Pode ser? Não tinha qualidade ruim, o suficiente né? pra... Qualidade... Não, eu tô só trocando. Não. É porque eu não vejo... Os caras estão defendendo o Hulk. Vocês estão defendendo então o tá, Hulk. então tá. É porque você falou, inclusive, Thiago, que os problemas do Atlético se resolveriam com a saída do Hulk. Falou. E não, O Atlético melhorou muito com a saída do Hulk. Você falou daqui a pouco... muito com a saída do Hulk. Eu não vou entrar Posso nesse tentar debate mais uma primeiro. última vez? Eu vou falar. Não, pode falar. Daqui a pouco eu vou Então falar. ele quis dizer... Daqui a pouco eu vou falar. Então ele disse que o elenco do Atlético, que o elenco do Fluminense tem mais jogadores de qualidade semelhante a dele do que a do Atlético. Não vou falar Pode ser semelhante a dele, mas de uma forma que dê pra distribuir as responsabilidades mais igualitárias. Porque a balança é assim no Atlético. Então a gente pode Hulk, falar. a balança é assim no Beleza. Atlético. Hulk isso, ninguém. André. Então, isso. ele Não, disse que o mas elenco do Fluminense tem mais jogadores de qualidade que o do Atlético. Pode Isso. ser? Não, pra mim não. Hoje, André, para serem protagonistas. André, sim. mas não há errado. A discordância é ótima, amigo. Eu não tô. Beleza. Se você entende que ele falou ruim, é bom pro nosso debate. É ótimo pro nosso debate. Não, ele não usou esse termo. E o que o Hulk falou ontem, modéstia à parte, eu tô falando já faz há muito tempo que o Atlético não se preparou, inclusive, pro envelhecimento do Hulk. Continuou depositando as mesmas expectativas de que ele fosse o protagonista com o passar da idade. E se fosse só o passar da idade e continuasse qualificando o elenco, seria uma outra coisa. Mas o Atlético, ao passo que o Hulk envelheceu, ele foi, paralelo a isso, desqualificando o seu elenco. Isso. Cada vez mais, menos parceiros com os quais ele poderia contar pra dividir responsabilidades. Opa, e ele tem... Cara, e isso... E a idade dele vai aumentando, né, A idade Valor? foi aumentando e o elenco do Atlético descendo. Cara, isso tornou a tempestade perfeita a ponto do Thiago Fernandes achar que o Hulk estar fora do Atlético era o melhor pro Atlético. Isso é culpa deste efeito. Não só o HG também achava. Tudo bem, vocês têm todo o direito, torcedores atleticanos, eu não tô questionando o posicionamento. Eu só tô falando que, pra mim, essa construção dessa tempestade perfeita, entre aspas, do envelhecimento do Hulk, natural, todo mundo vai envelhecer, com o enfraquecimento do elenco atleticano, cara, isso ocasionou essa questão de muitos realmente acharem que o melhor hoje pro Atlético é o Hulk não estar aqui. Então, eu acho que ele... eu já questionei o Hulk teve várias falas e posicionamentos infelizes com relação à instituição Atlético, com relação... Acho que ele nunca desrespeitou o torcedor atleticano, mas é uma visão de fora. Eu não tenho lugar de fala, eu não torço para o Atlético, mas na minha visão nunca vi nada que o Hulk pudesse de fato desrespeitar o torcedor atleticano. Eu já vi ele às vezes não sendo cuidadoso com a imagem, com a instituição, expondo
a questão de vestiário que acaba arranhando, sim, o escudo da instituição, expondo pessoas que trabalham no clube, e aí eu nunca achei certo, sejam técnicos, diretor de futebol, presidente, mas essa fala dele, eu acho que é a fala de um cara que também aguentou muito tempo sendo escudo de incompetências dentro do clube. O Hulk, o que ele mudou dentro do Atlético foi envelhecer e perder a sua qualidade gradativamente. Agora, o Atlético pelo qual o Hulk veio jogar, ele não existe mais. Sabe por quê? O pensamento, a ambição, o Atlético mudou. E eu acho que esse é o maior recado. O torcedor atleticano tem todo direito que quiser. Eu não tô falando que o atleticano deve pensar ou não pensar a respeito do Hulk. Tá. Mas isso aqui tem um baita recado chapado no rosto. O Atlético mudou. De quando o Hulk chegou até a saída do Hulk. O Valu e André, rapidinho. É só porque assim, eu não recrimino o que o Hulk disse, tá? Cara, eu acho que a fala. Vocês não acharam a fala desnecessária? Não. Peraí. Não, aí são outra discussão. A gente tá discutindo o conteúdo da fala. Eu estou abismado com o Hulk se surpreender dessa fala ter gerado polêmica. Não, aí é outra. Peraí. Aí é outra discussão. O cara tava disposto do Fluminense. A fala é polêmica. A fala é outra discussão, pô. A fala é desnecessária. Mas eu não discordo do Hulk. Tudo que o Hulk disse, eu concordo. Aliás, eu assino embaixo. O elenco do Fluminense é mais forte que o do Atlético. Não, o elenco do Fluminense é forte. Tem muitos mais jogadores protagonistas. O elenco do Atlético é fraco. O elenco do Atlético realmente é fraco. Eu concordo nessa porque assim... O elenco do Atlético hoje nesse momento, é elenco pra brigar pra não cair. Inclusive, eu nem sei se o Fluminense não é. O Valu e o Elton, eles discordam que o Hulk tenha dito sobre a qualidade do elenco, como a gente acha que ele falou. Não. Vocês não discordam? Não discordamos. Não discordamos. Não, então eu entendi errado. É de maneiras diferentes, são situações diferentes. Porque pra mim ele chamou o elenco da Atlético ruim. Vocês discordam disso? Isso eu discordo. Então, vocês discordam disso. Eu discordo da qualificação do elenco perante ao que ele já teve no momento e pra onde que ele tá indo. Isso. Pronto. Porque André e eu tivemos a impressão de que ele chama o elenco de ruim. E eu concordo com o Hulk nisso, tá? Porque você tá na primeira frase que ele fala. Sim, o elenco é ruim. Ele fala pra você a primeira frase. Eu concordo. Qual que era a primeira frase? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu tenho aqui, ó. A de ontem ou a de hoje? A de hoje. A de hoje não. No Atlético eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos, de ter que decidir. Não, é da de hoje, que ele fala pra Itatiaia. É de hoje. Mas enfim, eu acho que ele chamou o elenco de ruim. E mesmo que ele tenha chamado, eu concordo com ele. Pra mim, ele chama o Atlético de... O departamento... me conta qual é a primeira frase que eu vejo. Ele chama o departamento de futebol do Atlético... Polêmica, né, uma coisa assim. Ele chama o departamento de futebol do Atlético, mas teve polêmica. A polêmica não foi eu que fiz, foi ele. Ele chama o departamento de futebol do Atlético de, cara, basicamente um departamento de futebol que não tem capacidade de montar. Você quer que eu leia a primeira frase, que é pra você? Você vai se sentir nela. Eu vou me sentir nela. Eu tô em casa pra falar isso com você, meu irmão. Não, você em casa pra falar o que você quiser comigo. O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Não, mas eu não tô buscando polêmica. Mas, ele buscou a polêmica. Essa frase não é pra você? Pode ser. Atende, tá vendo? Pode ser, mas a grande realidade é que a polêmica não foi eu que busquei, foi o Hulk. O Hulk, quando ele diz o que ele disse, é óbvio que a frase é polêmica. E eu concordo com o André no que ele fala. Me surpreende ele achar que isso não seria polêmico. Mas o ponto aí eu concordo com tudo que ele diz, cara. O teor da resposta do Hulk lá na coletiva do Fluminense, pra mim tá 100% correto. O Hulk tem razão. O elenco do Atlético hoje, pra mim, é fraco. Existe uma incapacidade no departamento de futebol. Sabe quando te dá um limão, você tenta fazer a limonada? Eu acho que a fala do Hulk, ela nada mais é do que algumas falas que nós temos aqui cobrando a diretoria do Atlético. Tô contigo. Você tá me entendendo, chefe André? Você me entendeu? Olha só, vamos lá. Vai. A fala do Hulk nada mais é do que as cobranças que nós fazemos dia sim, dia também, para a diretoria do Atlético. Você acha que o Atlético precisa se reforçar, chefe André? Mas a gente fala isso sempre. Lá em janeiro, quando o Hulk... A polêmica toda, gente, começa de dezembro para janeiro, quando o Fluminense bate na porta do Atlético para contratar o Hulk. E aí começa todo o destempero. Aí tem as falas desencontradas, as falas desencontradas, as colocações, falando que o Hulk de tudo que a gente já falou. Mas o Hulk também, ele é um cara que ele pensou assim, eu ainda quero jogar, eu acredito, o Hulk falando, eu acredito que eu tenho capacidade de jogar até os 41. Opa, falta então mais 2 anos, eu tava com 39 no Atlético. Tá, faltam 2 anos. Então eu quero um contrato mais longo aqui, porque eu tenho certeza. Mas para eu jogar o tanto que eu já joguei no Atlético, o Atlético precisa ser um time mais forte. Sim. Então o Atlético precisava de peças como o Scarpa bem, um Paulinho, que já teve em outras horas, o Nacho, que já teve em outros momentos, o Savarino, no seu melhor momento, jogando no futebol brasileiro, junto com o período do Botafogo, quem mais? O Zaratio, jogando pra caramba. E ao longo do tempo, foi vendo um Atlético se esfacelando. Aí vem a temporada 26, ela é ainda... mais destruidora pro elenco do Atlético, mais destruidora. Quando a gente tem... Aí vamos voltar na parada pra Copa. Na parada da Copa a gente olhava pro Atlético e falava assim, gente, esse time precisa de reforço.
A Copa do Mundo vai acabar quando você força que o Atlético tem. Pra uma posição que o Atlético não precisava. E que o Atlético perdeu o jogador, se você considerar a zaga. Isso, o Atlético perde. Então, hoje, o elenco do Atlético, a gente olha pro elenco, se esse time não tirar leite muito de pedra, o treinador tirar leite de pedra pra caramba, o Eduardo Domingues, o elenco do Atlético é um elenco pra brigar contra o rebaixamento. É a realidade do Atlético. E aí eu vou problematizar, eu vou achar errado o Hulk pegar e olhar e falar assim, hoje jogar no Fluminense é muito melhor porque tem jogadores aqui muito mais qualificados. E tem mesmo. E tem, não tem problema nessa frase. Ai, eu acho que tem muito. Você acha que o problema é ele não estar mais aqui, estar falando daqui? É que a ligação do Hulk com o Atlético, a gente não pode falar que é uma ligação comum, né? Sim, não, de forma alguma. Um dos maiores ídolos da história, pra muitos o maior. Mas, ô Valu, ele tava no vestiário com esses jogadores 2 meses atrás. Cara, eu ele acho... falar que não tem jogador de qualidade, eu acho que... Ele não falou que não tem jogador de qualidade. Eu não entendo que ele... Não, indiretamente falou. Eu entendo que ele falou que no Fluminense há uma qualidade maior do que no Atlético. Mas tem. O bom é isso. O bom é o entendimento de cada um pra gerar o debate. Gente... E eu volto a dizer, pra mim esses dardos foram atirados na direção de toda a diretoria, de todo o departamento de futebol. E que bom. Tá? E que bom. E eu pego muito isso até pela forma que o Hulk se despediu do Atlético com relação aos jogadores. Sim. E se algum jogador no elenco atleticano daqui a pouco tivesse sentido, a gente vai ver uma tréplica ali na frente, à medida que vai ver. Eu de um Ederson. Chegou um superchat. Falar quem vai ser. Chegou um superchat aqui. Boa. Chegou um superchat. Sobre o assunto? Sidney 0223 mandou $4,99. Nossa, valeu, Sidney. Brilhando. Elton, eu queria saber qual foi o projeto apresentado para o Lodge vir para o Atlético. Enganaram mais um? Pior SAF do mundo, bilionários sem dinheiro aí ficou faltando um pedacinho. Mas deve ser pra contratar, ficou faltando um pedacinho, Sidney. Eu fico pensando nisso, porque assim, quando o Atlético busca um cara do tamanho do Renan Lodge, que pô, o Renan Lodge tá com o quê? 28, 27? Ele é novo, 30, ele não tem 30. Olha aqui, olha, por favor, porque assim, eu imagino que o Renan Lodge ainda sonhe com uma seleção. Ainda esteja no... Não, mas olha, curioso, mas mesmo com esse Atlético ruim, ele tem jogado bem. Ele se destaca. Pois mas você consegue pensar pouco... Isso. É o que você vai falar. Não, pode deixar você falar. Não, pode ir. Não, eu penso exatamente o que você vai falar. Cara, daqui a pouco 28 anos. Ele ainda pode sonhar com a seleção. Nós estamos falando de próximo ciclo da Copa, ele tá com 32. Então nós estamos falando de um cara que tem capacidade pra isso. O Renan Lodge é um baita lateral esquerdo. E, cara, existe uma possibilidade desse elenco se enfraquecer cada vez mais, perder cada vez mais força e qualidade. E, cara, o Renan Lodge ficar preso nisso, sabe? E aí, cara, aparece uma proposta. O Atlético vende. Porque vai ter que vender. Então, assim, eu sinceramente fico também me perguntando, o que foi prometido ao Renan Lodge quando o Renan Lodge foi contratado pelo Atlético? Nós vamos montar um time pra jogar Libertadores. Nós vamos montar um time pra disputar título. Porque a grande realidade é, por mais que a gente acompanhe daqui, cara, pra fora, o que se passa é, até 2024 o Atlético estava na Libertadores, finalista de Copa do Brasil, no ano passado finalista de Sul-Americana. Então, talvez o Lodge tenha caído no canto da sereia, velho. Olhar e falar assim, pô, realmente, esse time briga por título a cada ano desde 2021. Eu vou pra esse time. Aí chegou aqui, velho, ele olha pra um lado, olha pro outro. Ele, pô, velho, olha pro lado dele tem um Vitor Hugo, gente. Aqui, ser o super sincero... Também, basicamente, a gente ia se encontrar no caminho. Cara, ser o super sincero dentro do futebol, às vezes em certas frases eu não vejo problemas. Por exemplo, o Haaland foi super sincero em 2 colocações dele. Né? Uma da França, perguntando, e aí, agora é a França, vocês vão encarar a França na fase de grupos lá, vocês vão ganhar. Não, a gente não vai ganhar na França. Ele já colocou, já quebrou o repórter na hora, né? Não, a gente não vai ganhar na França, a gente vai tentar fazer um bom jogo, mas ganhar na França não dá. E agora, recente, falando do Brasil, ele pegou e falou assim, é inacreditável a gente pensar que a gente passou pelo Brasil. Então, assim, é a sinceridade, porque o que a gente tem, e lá são 200 milhões de torcedores do Brasil. E a gente conseguiu superar toda essa torcida e esse time que é histórico. Então, assim, são, às vezes, contra fato não há argumento. E hoje, elenco por elenco, o elenco do Fluminense é melhor e é ponto. Que torcedor do Atlético vai estar gritando aqui, ou no chat aqui, ou manda aqui pra gente, por exemplo, que acredita que o Atlético tem um elenco melhor que o do Fluminense. Não tem. E pronto, gente. Se você quiser registrar algumas participações aí conosco, Elton, que daqui a pouco a gente, de fato, vai entrar sim no tema da Copa do Mundo, França e Marrocos, mas o Hulk não é um cara comum, eu tô com vocês, André e Thiago, só no aspecto do que vocês disseram, né? Não acho que teria como essa fala do Hulk não repercutir, né? Talvez ele tenha dito isso muito mais para tentar... Ele sabe que o que ele falou seria importante, mas no segundo passo ele tenta se blindar ali, não, tal. Ele tenta meio que mudar a direção realmente do que ele
acaba... Não tem como não dá ser uma maquiada. Fala, ele deu uma maquiada. A fala pra Itatiaia, ele deu uma maquiada. Exato. Porque não tem como essa fala não ser relevante, não ser... Debatida. Eu acho que não tem como. Principalmente, essa fala ela não viria se o Atlético tivesse um outro nível de elenco. Se o Hulk tivesse saído... Ele saiu embaixo do Atlético? Saiu. Mas quem assumiu o protagonismo do Atlético depois que o Hulk foi embora? O Everson, né? Então... diz muito. Diz muito a respeito. Ô, Elton, se você quiser registrar algumas mensagens... Deixa eu dar uma passadinha aqui. Você tá você não tá aí não, né? Não, eu tô abrindo aqui. Eu tô fazendo um trabalho aqui que eu quero fazer um paralelo, mas vai na bola. Tá, eu vou na bola aqui, gente. Ou você quer que eu já faça esse paralelo? Não, é porque eu tava fechado aqui, desculpa. Eu acho que tem até um superchat aqui, perdão, viu, gente? O povo tá gastando. Deixa eu lá. Vamos lá, eu vou ler aqui o André Teixeira. Fluminense contratou pra caramba, grandes nomes. Fluminense hoje tem titular e reserva, quase no mesmo nível. Vai lutar por todos os títulos. Vocês precisam pesquisar o elenco do Flu hoje, contratou muito. Mas não entendi. Eu não entendi. Todo mundo tá elogiando, falando que o Fluminense é superior do Atlético. A gente elogiou o Fluminense. André. Posso... Não, eu chamei foi o André. Você tava me chamando. Eu ainda tô interagindo com o André. André? Aí você me derruba, André. Eu vou dar moral, abre o chat aqui correndo, olha o seu nome aqui, pum. Você me manda uma dessa. A gente elogiou o Fluminense aqui, falamos do Fluminense. Tem um superchat aqui, $9,99. $9,99. Estamos brilhando. O Clemente Teuza. Sou cruzeirense e admito o departamento de futebol do Atlético não tem noção do que faz, pois não conseguiu colocar um time competitivo não só em Minas Gerais, mas no eixo Rio-São Paulo. Até o Cruzeiro precisa de um... Eu acho que é zagueiro que queria falar aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que ficou faltando um complemento da sua frase aqui. Mas enfim. Hipocrisia de alguns aí é gigantesca. Deixa eu ver o que esse aqui tá xingando a gente. Pedro Henrique. Hipocrisia de alguns aí é gigantesca. Vocês mesmos, por N vezes, criticaram ele porque falava muita besteira. Agora vão passar pano? Vamos aguardar quando ele começar a não entregá-la no Rio. Mas ele não tá mais no Atlético. Meio que se dane, assim, o que ele fala agora. E eu deixei claro que ele falou algumas coisas que arranharam a instituição, arranharam pessoas dentro do elenco. E na época a gente criticou. Eu não concordava e que eu critiquei. Então... Posso fazer um paralelo? Por favor, seu Bartolomeu, me socorra. Ou tem mais? Assim, não, eu gosto da participação do chat. Eu também. Eu gosto mesmo, de verdade. Sim. Eu adoro ficar conversando com o chat. Mas às vezes eu acho que o pessoal não entende o que a gente fala e fala alguma coisa que a gente já falou. Mas isso faz parte do jogo. O Hulk não tá chateado com a polêmica? Sim. Ele acha que as pessoas não entenderam o que ele falou. Cara, é loucura. Isso acontece o tempo inteiro, André. Eu tive o entendimento da fala do Hulk, eu e o Thiago Fernandes, tivemos um entendimento da fala do Hulk e vocês tiveram outro. Exato. Cara, isso é uma coisa complicada da comunicação mesmo. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. E entende uma forma que não era aquilo que você queria dizer. Agora, eu tô doido pra traçar um paralelo. Traça, porque você tava aí cabeça baixada, eu tava até preocupado. Eu tô aqui pesquisando igual louco. Apresentação de Leonardo Jardim no Cruzeiro. Certo. Vem um repórter e fala, em relação ao que você tinha no Cruzeiro... No Flamengo, então, apresentação do Flamengo. Na apresentação do Flamengo, certo. desculpa. Você falou da apresentação do Cruzeiro. Apresentação do Flamengo. Aí veio um repórter, eu não lembro se era um homem ou uma mulher. Era uma mulher. Acho que era uma mulher, né? Em relação ao Cruzeiro, o que você espera encontrar aqui no Flamengo e tal? Era uma pergunta, mas eu tentei achar a pergunta e não achei. No paralelo de o que você acha que tem no Flamengo que não tinha. Que não tinha no Cruzeiro. É algo nessa linha mesmo, assim. A resposta, abre aspas, eu vou ler. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Nosso elenco está acima de qualquer outra equipe. Digo técnica, circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações técnicas estão muito acima dos outros elencos. Essa é a fala, e aí, meu amigo, a gente, aí eu vou me incluir, defendeu os jogadores no jogo, porque logo depois ia ter um jogo contra o Flamengo, né, Cruzeiro e Flamengo. Sim. Os jogadores não tem que ir lá cumprimentar o Leonardo Jardim, os jogadores têm que estar mordidos. E aí vem a fala do Hulk, cara, eu não posso pensar em peso diferente. Os jogadores do Atlético têm que estar chateados hoje no vestiário, os que gostam do Hulk. Porque são contextos completamente distintos. Primeiro, Leonardo Jardim é um técnico. Ele é o cara que liderava o elenco. Então, o Hulk também é um líder. Não, mas ele não é o técnico. Ele não comandou o elenco atleticano. Eu coloco em páginas diferentes porque são funções diferentes. E são modos de saída completamente distintos. Mas é ótimo. O seu paralelo é ótimo. Quer mais uma? Isso sou eu que enxergo diferente. Eu continuo achando que o Hulk apontou o canhão, sim, mas para direção atleticana, para o departamento de futebol resvala nos jogadores, não acho que tenha resvalado. Não acho que tenha resvalado mais uma diferença? nos jogadores. Sim. O Jardim
foi perguntado, ele foi provocado a fazer uma comparação com o Cruzeiro. O repórter perguntou. Repórter. E o elenco do Flamengo é bem mais qualificado do que o do Cruzeiro. Só que ele, na posição de técnico, André, ele não tem como falar assim, eu acho que ele quis dar um recado pro Pedrinho, ele quis dar um recado pro Pedro Júnior. É o que eu vejo ele da posição de técnico. Ele disse que o elenco do Flamengo é melhor, não só que o Cruzeiro, que todas as outras equipes brasileiras. Mas é mesmo. E ele, quando você fala assim, da necessidade... Qual a necessidade do Hulk? Eu acho que ele tinha menos necessidade ainda do que o Hulk. Vou entrar no seu mundo. Mas ele foi perguntado. Não, ele tem... Não. O Hulk, eu duvido que o repórter... Nem tudo que você é perguntado, você tem que... Alguém ouviu a pergunta pro Hulk? Não, eu duvido que saiu a palavra Atlético. Nem tudo que você perguntar... Você sabe que muitas vezes, André, as pessoas te perguntam as coisas querendo uma resposta pra elas. Sim. E não quer dizer que você tenha que dar essas respostas. O Jardim, ele fez questão de dar a resposta, digamos assim, que todos queriam. Posso dar um exemplo? Vai. Aconteceu comigo com o Luxemburgo. Eu acho que eu já falei desse tema aqui. Acho que eu já falei, mas a audiência é rotativa. Vai. Acho que foi naquelas passagens de 2015 ou 16, o que ele volta? 15. 2015. Ele volta. Caio Marcelo Oliveira. Eu fui o último, porque lá na Toca da Raposa a gente fazia uma fila pra ir fazendo a pergunta. A gente ficava encostado na paredinha assim, porque dava o microfone do lado, e a gente fazia a pergunta lado a lado com ele assim. O Thiago vai lembrar, o André também. Aí eu era o último, queria fazer a última pergunta. Aí eu fui chegando e fiz uma pergunta, cara, uma pergunta sobre o jogo que ia rolar uma semana pra frente. Era algo assim. Eu tava fazendo uma reportagem especial sobre um grande jogo que o Cruzeiro ia ter uma semana pra frente. E ele pegou e começou a falar uma coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver. Nada, absolutamente nada. Pegou e falou e deu até uma zangada. Pegou e falou daquele jeito dele, mas vocês precisam respeitar, aquele jeito do Luxemburgo. E eu peguei e falei assim, caralho, ele não me respondeu nada. E acabou a coletiva, eu era o último. Aí beleza, aí eu fui pro campo. Aí eu desci pro campo. Aí ele chegou e falou assim, ô de óculos, faz favor. Aí ele, pode entrar aqui. Aí eu entrei no gramado, que a gente ficava de fora, né, das 4 linhas. Eu entrei no gramado. Aí ele, aqui, não leva mal não a resposta não. É porque eu precisava dar esse recado. E era a última. E ninguém fez a pergunta. Então você era o último. Então não foi nada com você. É porque eu precisava falar sobre esse assunto. Às vezes, eles não... Tá rolando a coletiva. Não, ninguém vai me perguntar sobre esse assunto. Eu levanto o tema, irmão. É isso, perfeito.